Bom, aqui no Adrenaline a gente já brincou com hardwares mais idosos, a gente já fez um vídeo pegando algumas das placas mais velhas, com processadores mais antigos que a gente tinha por aqui. E é claro que foi mais a título de curiosidade, muitos desses componentes são muito antigos e tivemos aí as nossas dificuldades para fazer rodar alguns jogos. Mas, sendo mais realista, vale a pena você pegar peças usadas e tentar montar um computador para jogar? Para tornar essa situação ainda mais realista possível, nós estamos realmente usando uma situação real. O Rogério Silva conversou com a gente através de redes sociais e mostrou um kit que ele havia comprado, que é essa combinação que eu tenho aberto aqui na minha frente. Comprou uma placa-mãe da Gigabyte com um processador Phenom 2X6, 4 GB de memória, em 2 módulos de 2 GB e mais o cooler. E pagou por tudo isso R$ 430. Será que nós temos aqui o começo de um PC para jogar? Vale a pena comprar essas peças usadas? Nós não temos exatamente esses componentes. O Phenom que ele tem aqui é o modelo 1055T, que opera 2.8 GHz. Nós reviramos as nossas catacumbas e encontramos o nosso Phenom 2X6, que está equipando essa plataforma aqui, que é o 1100T, que é um pouquinho mais topo de linha, opera 3.3 GHz. Eles são bem parecidos, tem 6 núcleos, mas o nosso modelo tem uma frequência um pouquinho mais alta, mas são tecnologias bem próximas. Outra questão que diferencia aí o nosso sistema do sistema dele é que nós fizemos testes também com 4 GB de memória, mas também fizemos testes com 8 GB, que é como a gente vai começar a jogar, inclusive, porque a gente sabe que 4 GB é pouco, já vamos com 8 para ver claramente o quanto vai passar dos 4 em games. Algumas outras diferenças na nossa plataforma, comparada aí também do Rogério, é que a nossa placa-mãe é um pouco mais recente, a nossa placa mais antiga, com uma plataforma semelhante à dele, só tinha 2 slots de memória DDR2 e nós não temos memórias DDR2 de 2 GB. E como nós precisávamos de 4, no final das contas montamos uma plataforma que é DDR3. Bom, então nós montamos um processador próximo, temos aí 4 GB e também vamos testar 8 GB de memória. Hora de dar uma olhada como fica também, precisamos de uma placa de vídeo para rodar. E já que a pegada aqui é testar uns hardwares mais velhinhos, nós também vamos usar uma placa de vídeo usada. Dei uma pesquisada em preços e um dos modelos mais interessantes que eu encontrei foi essa aqui, a Radeon HD 7850. O chip dela é o PIC-Cayenne, que para quem conhece um pouquinho mais ou lembra dessas coisas um pouquinho mais antigas, é muito semelhante ao que é usado no PlayStation 4. Nós temos aqui então um chip gráfico que é próximo às especificações do chip gráfico que está presente no PlayStation 4, que sim, foi lançado há 4 anos atrás. Essa placa também já tem um tempinho, nós estamos aí falando de uma placa de 2012, e é uma placa que vocês encontram para ser comprada com preços que oscilam. Dando uma olhadinha aqui, eu encontrei ela, temos aqui por 448, 540, em alguns casos mais extremos abaixo dos 400, como essa daqui. O importante é, eu já estou pesquisando por placas com modelo de 2 GB. Isso é importante quando vocês forem pesquisar. Tem também aqui uma reembalada, só que eu não compraria por quase R$500, porque aí nós já estamos chegando no patamar de placas como a RX 460 e a 1050, que já são placas bem mais recentes. Mas abaixo desses valores, aqui por 380 já está ficando interessante. Então é uma placa que tem já um nível de performance. Como se trata de um chip semelhante ao do PlayStation 4, é obviamente um chip que vai entregar um nível de desempenho que vai ser interessante de a gente testar. E então a gente vai fazer o seguinte, é uma placa DirectX 11, que tem suporte a DirectX 12, então não vai nos limitar em games que a gente vai poder rodar. E então fazendo as contas, somando aí os 430 que gastamos no kit inicial, mais os 380 deste carinha aqui, nós já estamos falando de um preço que, com fonte, com todos os aspectos adicionais, vai não ficar muito acima do que é o preço de um console. Então, comprando as peças um pouco mais antigas, a gente já consegue montar um PC que se aproxima ao preço aí de um PlayStation 4, um do Xbox One. A dúvida é se eles vão conseguir rodar games, e é isso que a gente vai testar agora. Bom, estou com o sistema aqui montado na minha frente e o CPU e o GPU Z estão abertos aqui para a gente dar uma olhadinha final ali nas configurações. Então nós vamos então com o Phenom 2X6 1100T. Faz tempo que eu não falo esse modelo, estou até esquecendo como é que é a ordem das coisas. Como eu comentei, exatamente esse modelo do Phenom 2 a gente não tinha, mas esse aqui só tem a frequência um pouquinho mais alta. E a placa de vídeo está aqui
a nossa 7850, que o GPU-Z identificou assim, mas é uma 7850, uma plaquinha aí de 2012 com 2 GB de memória e já é GDDR5. Ela é velhinha, mas já usa essa tecnologia mais recente. E memória, mais uma vez a gente está usando 2 memórias de 4 com 8 GB ao total, para a gente observar se os 4 já dariam conta ou se precisa mais, e quando precisar mais a gente tem 8 GB para ver até onde precisaria de mais memória. E para começar já vou pôr ele numa pedreira, especialmente aí até por se tratar de uma Radeon, é um pouquinho mais difícil, vou pôr rodar o Witcher 3, que é um jogo bem intenso, principalmente em placa de vídeo. Estou aqui, já escolhi Novigrad para a gente começar a ver tanto a parte de processador quanto a placa de vídeo, né? O jogo não é nem um pouco fácil para nenhum dos dois nessa parte da cidade. Especialmente para processador tem um desafio e tanto. E eu estou abrindo aqui na configuração, esse é o preset médio, estamos jogando em Full HD por enquanto, não estamos limitando frames e nada de Hairworks, então está tudo desligado o que há de Hairworks, nenhuma tecnologia específica aqui da NVIDIA em uso. Pós-processamento também está no preset do médio, bastante coisa ligada, então está uma configuração intermediária aqui, é isso, preset do médio. E vamos ver como é que o jogo vai rodar. Vou entrar aqui na cidade. A gente já está conseguindo uma taxa na casa dos 37 FPS com o uso de... até agora o nosso chip gráfico, a 7850 é o nosso limitador de desempenho, ela está 100% da capacidade dela o tempo todo. E por enquanto, o bom e velho Phenom 2X6 está indo bem. Aqui é um trecho bem difícil para processador, esse pedacinho da cidade, especialmente essa praça. Eu gosto de vir aqui sempre para dar uma olhada, ver se o processador vai fritar, eu venho para cá. E ver que o uso de processador está próximo aí dos 70, 80 em alguns momentos, mas não está batendo 100% da capacidade dele e a placa de vídeo está mantendo 100% da capacidade dela. Então nós temos aí um indicativo que é mesmo a placa de vídeo. Então, uns 30, agora de vez em quando uns 40 frames, mas aqui em qualidade média Full HD, aqui o ideal seria uma abordagem no estilo de vir aqui nas configurações. Principalmente por causa dessa flutuação de frames, pode ser um pouquinho chato. Eu vou pôr aqui o V-Sync. Vamos travar 30 e vamos ver como é que fica. Ver que aqui dá para jogar a 30 FPS constantes. Possivelmente próximo da experiência que nós teríamos jogando no console. 30 FPS cravados, resolução Full HD e qualidade média. Aqui teve a primeira oscilaçãozinha nos quadros. Vocês veem que os tempos de quadro não estão tão legais assim, estão oscilando um pouco. Mas felizmente em geral estão na casa dos 30 milissegundos, não estou vendo ele subir muito acima dos 30 milissegundos, então a fluidez não está tão ruim assim. A experiência que dá para ter então ou você trava a 30 ou você joga com eles desbloqueados, mas com aquela oscilação ali, às vezes fazendo 35, às vezes fazendo 40, uma coisa que gosta de dar bastante tearing se você não tiver essas placas, não, se eu não me engano a 7850 não tem suporte a FreeSync, já estamos chegando num campo aí de coisas que eu já não lembro, é uma placa de 2012, acredito que não tenha. Vou testar uma outra partezinha do jogo, porque aqui a gente queria ver se o processador aguentava o tranco. Como a 7850 nem tem muita performance, ela não vai trazer o jogo para 60 FPS, no final das contas o processador venceu. Com uma placa mais potente que trouxesse o jogo para casa dos 60 FPS, isso poderia mudar de figura. Então, o que eu vou testar agora, eu vou tentar forçar a vida do processador um pouquinho mais, para a gente ver se realmente ele aguentaria um jogo rodando a 60 FPS. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em opções, eu vou facilitar a vida da 7850. Então vamos pôr os gráficos no baixo. E eu vou tentar travar os quadros a 60 agora. Vamos ver se esse Phenom conseguiria rodar esse jogo a 60 FPS. E pós-processamento eu vou tentar deixar... Já subiu para 45 FPS, né? Então o gráfico já está no mínimo. E pós-processamento eu vou pôr no mínimo. Vou pegar bastante coisa. Já temos o jogo a 50 FPS. Começou a subir o uso de processador um pouquinho. Ainda está conseguindo. O processador ainda está rodando o jogo bem. Tá oscilando um pouquinho mais os quadros que antes.
Mas ó, o uso de processador eu já vi dar uns 80% em alguns momentos. Mas 7850 eu pus no mínimo e vi que não foi o bastante para ela encarar o jogo, trazer o jogo para 60. Ela está mantendo no 50. Vou dar a última colher de chá para ela. E vou colocar a resolução aqui em 900p. Será que 900p é o bastante? Vejamos. 60 fps. Tá muito feio. Ficou horrível. E não ajudou tanto assim não. Não conseguiu trazer para os 60. É quase 60 fps, mas ainda assim não. Então, Witcher, o ideal mesmo é jogar aquela primeira configuração que a gente usou. Porque agora realmente o jogo está muito feio e eu não ganhei tantos frames assim. Claro que está rodando melhorzinho, 50 e tal, mas o jogo em Full HD, qualidade média, 30 FPS travado, uma experiência mais próxima dos consoles, o Play 4 e o Xbox One, parece ser a opção ideal para esse sistema que está conseguindo rodar Witcher. Então se você pega essas peças usadinhas aí, dá para encarar, dá para fechar o Witcher aqui aparentemente tranquilo. Vamos tocar para o próximo game. Ok, próximo jogo, gente, estou com o Doom aberto aqui na minha frente, coloquei em resolução Full HD e a qualidade está baixa, como vocês devem estar percebendo, porque está tudo meio serrilhado, está tudo meio feiozinho. E por enquanto eu não me mexo, está rodando a 60 FPS. Vamos tentar jogar para ver qual é. Eu gosto muito das estatísticas do Doom, que são inclusive melhores que do Afterburner, então eu prefiro usar elas, porque é muito boa para você saber quem é que está limitando o seu sistema. Como ela separa o tempo de renderização do quadro, quanto tempo está levando o processador e quanto tempo está levando a GPU, a gente tem uma impressão bem mais clara de quem é o problema no nosso sistema. E aparentemente nós temos um processador, o Phenom está lidando bem, você vê que a linha da CPU está sempre ali em verde, quer dizer, o tempo que a CPU está levando para mandar as instruções para a placa de vídeo está ótimo. O tempo que a placa de vídeo está levando para pegar essas instruções e desenhar o quadro já não está tão excelente assim não. Então você vê que nós estamos aqui rodando numa oscilação entre 50 e 60 e muitas das vezes a barra que fica vermelha é a barra da GPU. Você vê que ela fica verde, vermelha, amarela. Quando ela fica verde ela está fazendo quadros o bastante para dar 60. Aqui eu parei de me mexer e ver que está estável. Mas é só começar a me mexer que ela não tem performance suficiente para lidar com isso. Mas foi quase. Você vê que está quase. Vou tentar travar 30 para ela não fazer mais de 60. E vamos ver se isso ajuda o jogo. Então vou ligar a sincronização vertical. Vou deixar o adaptável para ele ligar quando passar dos 60, parar de fazer mais quadros e quando cair, deixar cair. É a melhor opção para quando você tem um hardware que está assim no limite. Não está segurando. Às vezes faz, às vezes não. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar uma combinação que pode ser mais interessante. Vou vir aqui nas configurações de gráficos e vou trocar para 900p e para qualidade média. Mexi aqui no vídeo 900p, então reduzindo a resolução a gente facilita a vida da placa de vídeo, porque ela tem menos pontos, menos qualidade gráfica para renderizar, então ela passa menos trabalho. Eu tentei trocar para o médio, vamos ver se ela conseguiria. E a resposta é não. Também tá. O jogo ficou mais feio do que quando ele estava em Full HD em resolução Full HD e qualidade baixa. Então no final das contas era melhor continuar jogando em 1080p, qualidade baixa. Eu particularmente estou achando o jogo mais feio agora do que estava antes. Então Doom também está possível, não fez 60 FPS, mas ficou próximo bastante, oscilando ali entre 55 e 70, quando a gente deixou destravado os frames. E a melhor configuração é mesmo o Full HD e deixar a qualidade no mínimo. O jogo rodou melhor dessa forma. Não é excepcionalmente bonito, mas dá para fechar Doom dessa forma com esse hardware. O próximo game que a gente vai testar aqui é o Battlefield. Eu estou rodando em DirectX 12, porque apesar de ser bem antiga, a 7850 é baseada aí já na arquitetura GCN, Graphics Core Next da AMD, e por conta disso, como várias outras placas que são DirectX 11, ela também tem suporte a rodar a API DirectX 12. O jogo está configurado em Full HD e qualidade mínima, e estamos jogando com os frames destravados para dar uma olhadinha. Estou jogando aqui, por enquanto, a campanha, porque eu nem sei como é que esse jogo vai rodar, e jogar no multiplayer nem sei como é que vai travar, eu vou afundar ainda mais o time do que eu gostaria. E o começo está bom. Battlefield é mesmo exigente com o processador, vê que nosso
Phenom está rodando aí a 80% de sua capacidade, já muita física para ser processada aqui. E a placa de vídeo está dando tudo que ela consegue. É bom lembrar que justamente pela placa de vídeo estar rodando o jogo a uns 80 FPS, isso também aumenta o nível de exigência para cima do processador. Justamente por ela estar conseguindo rodar muitos quadros por segundo, o processador está tendo que dar muitas instruções para fazer quadros, está aumentando a carga para cima dele também. E o jogo, uma vantagem do Battlefield é que o mínimo dele não é ruim. Você vê que nós estamos jogando em qualidade mínima em Full HD, mas a qualidade gráfica não ficou ruim por causa disso. Vamos experimentar, deixa eu trazer a 7850 para a qualidade média, vamos ver o que acontece. Ó, trazendo para a qualidade para o médio, o jogo ficou consideravelmente mais bonito, estou vendo alguns efeitos interessantes aqui. Mas aí o nosso gameplay já não está mais segurando 60 FPS. Eu estou jogando agora na casa dos 55, 57, ou seja, quem sabe era só uma questão de reduzir um ou outro filtro aqui para ficar mais próximo dos 60 constantes. Vê que a fluidez está legal, os quadros estão sendo feitos num ritmo relativamente constante, mas não é 60 cravado. E agora está rolando um slow que nunca para. Esperava o mundo voltar ao normal. Dentro dos padrões do que é ser normal numa guerra. E acabou a munição. Então é bem possível jogar esse jogo em algum lugar entre a qualidade baixa e média a 60 FPS. Que já está próximo bastante dos 60 FPS agora. Olha, estou durando bastante até. E faleci. Lembrando que eu ia morrer de qualquer forma, tá? Não estou jogando mal, não. O jogo sempre necessariamente mata você nesse trecho. O que eu me preocuparia um pouco com esse hardware é a questão de... Tá dando para jogar aqui agora, só que o processador nosso... Vê que nosso processador está sob uso intenso. Mais de 80% praticamente o tempo todo. Isso quer dizer que em uma batalha multiplayer que tenha gente demais, é possível que ele tenha dificuldade de manter o jogo acima dos 60, na casa dos 60 FPS ou acima. Então nós temos uma limitação que é provável que você vai conseguir jogar com esse Phenom Battlefield no online e tudo mais, mas eventualmente você pode dar de cara com a limitação do processador e ter o engasgo, ter aquela travada, aquele stuttering e travamentos de processador, falta de desempenho do processador. Oita, é muito chato, porque a tela dá uma travada bem feia na sua frente, é aquele congelamento que, principalmente se está tentando jogar multiplayer, então provavelmente está numa disputa acirrada, vai atrapalhar bastante a sua vida. Mas ainda assim, está conseguindo levar. Principalmente a campanha dá pra ir tranquilo. E multiplayer, se você não forçar tanta barra no tamanho dos cenários, né? Não fazendo cenários, não jogando cenários talvez com muita gente ao mesmo tempo, é provável que você vai conseguir jogar legal com essa configuração aqui. Bom, para fechar nossos testes, é óbvio que a gente tem que dar uma olhada como está rodando o GTA. Até porque o GTA está ficando já um pouco mais antigo, mas mais antigo que o nosso hardware, não tem nada nesse teste. E eu configurei da seguinte forma. Nós temos algumas limitações que a gente tem que respeitar nesse nosso hardware velhinho e coisa e tal. E uma delas é a quantidade de memória da placa. Então, não dá para ir muito longe quando o assunto é texturas. Você vê que... Vou te mostrar aqui as configurações. Várias coisas habilitadas. Não liguei o MSA, liguei só o FXAA. V5 está desligado para a gente ver todos os frames. Está rodando aí em Full HD. Bastante densidade demográfica, variedade demográfica, escala de distância, tá? Uma configuração legal. Só texturas que vocês estão vendo que eu estou usando o normal por causa de ali em cima. Vê a memória de vídeo, se eu viro pro alto, tá! Se for nos 2G. Então tem que ser no normal. O resto, várias coisas no alto, ligado, uma outra coisa desligada, depende aí da configuração. Uma configuração intermediária para rodar esse game. E em geral eu estou conseguindo rodar acima dos 60 FPS. Ver como GTA é um jogo que dá um pouco mais de trabalho para o processador, está rodando também na casa dos 80% da performance do nosso Phenom. Mas lembrando também que outro motivo que está empurrando aí é que a placa de vídeo está conseguindo rodar acima dos 60, 70 FPS em alguns momentos, e quando sobe muitos FPS está aumentando também a carga para cima do processador. Mas em geral tenho algumas oscilações para baixo dos 60, que nem aqui, estou rodando 57, mas é aquele, está perto bastante. Dá para jogar sem ter muito estresse, tá? A fluidez dos quadros está legal, estou indo uma
taxa relativamente constante entre quadros, e é um sinal de que se eu travasse a 60 esse jogo, se eu quisesse normalizar um pouquinho mais a geração dos quadros, muito provavelmente eu ia conseguir jogar de boa. Outra coisa que eu não aumentei muito e que é clássico, para a galera que está tendo problema de performance em GTA, sempre dá uma olhadinha lá nas configurações de grama. Quase sempre, se a configuração está alta, ferra um pouco a vida. Então foi uma das coisas que eu não coloquei muito alto. Fica lá embaixo. Que aqui qualidade da grama que está alta. Até o alto dá para isso. Se você colocar no muito alto, é muito difícil uma placa de vídeo conseguir rodar legal assim. Então uma configuração que não é a mais alta disponível para o GTA, não é o GTA rodando aí no talo, no Ultra, mas uma configuração gráfica boa bastante e mantendo na casa dos 60 FPS. Tudo aí com o nosso hardware velhinho. Eita! Então tá dando para jogar legal. Bom, terminando a nossa rodada de testes, dá para ver que dá para tirar um caldo desses hardwares um pouquinho mais antigos. Nosso principal limitador de performance nos nossos testes foi mesmo a HD 7850, que praticamente o tempo todo foi quem nos deu o limite de FPS que o sistema ia ser capaz de fazer. A capacidade dela limitava o restante do sistema. Mas nós temos a questão também de que o Phenom pode não ir muito longe se você combinar ele com uma placa mais potente. A gente testou aí uma 1050 Ti, fizemos alguns takes, e dá para ver que em alguns momentos o Phenom pode se tornar um problema, uma limitação para a placa de vídeo se você tentar uma placa muito mais potente. Em termos de memória, os 4 GB foi possível jogar com eles. Nós conseguimos uma performance próxima do que tínhamos conseguido em 8 GB dependendo do jogo, mas em alguns games, como por exemplo o GTA V, games que tem um cenário muito maior, um mundo aberto ou alguma coisa que precise de mais RAM, deu para ver 4 GB de memória limitando a capacidade dos outros componentes. Então nós vimos tanto a GPU quanto a CPU não operando a 100% de sua capacidade porque a memória tinha estourado, tinha entregado tudo que ela podia entregar. Então realmente não recomendo ficar Roger Silva nos 2 GB. Eu dei uma olhada, tem módulos de DDR2, que é a plataforma que você tem, é compatível com isso, e definitivamente você deve cogitar subir para 8 GB, dependendo principalmente da placa que você for pegar, vai limitar bastante o seu desempenho e ficar somente em 4 GB. E quando a gente compara com as peças dos dias de hoje, né, peças antigas versus as atuais, a 7850 tem um custo aí, que eu mostrei, que vai de 380, 450, se você achar por mais de 500, nem vale muito a pena você cogitar. Isso quer dizer que ela custa mais ou menos parecido com o que a gente encontra da GT 1030. E quando fazemos o comparativo direto, em geral a 7850 tem mais desempenho que a 1030. Então ela acaba compensando mais se você faz a relação entre quanto você gastou e quantos frames você entrega. E, inclusive, ela não passa tão longe de um modelo que está aí na casa dos R$500, que é a GTX 1050 e também aí o patamar que nós encontraríamos a RX 460. Aqui entra algumas outras coisas na equação. A 7850 é uma placa que precisa de 2 conectores de 6 pinos e é mais exigente em termos de fonte. Tanto aqui a 1050 quanto a 1030 são 2 placas que funcionam com fontes de 300 watts. Elas têm um consumo muito baixo e um aquecimento muito baixo. E você vê que a 7850 precisa de 2 conectores de energia, precisa de fonte mais potente e precisa aí de 2 ventoinhas. Nós temos um projeto muito mais avançado de resfriamento ali do que aqui, e especialmente quando a gente coloca na disputa a 1030. Mas, dependendo dos valores que você encontrar, vai valer mais a pena a 7850. Olhando aqui aquela promoção dos 380, quando você for comprar os hardwares, também é bom dar uma olhada nas questões de qual é o estado de conservação deles, tem um monte de outras coisas que entram na equação. Por exemplo, essa aqui, que é a 7850 mais barata que nós encontramos, tem algumas descrições curiosas. Aqui o vendedor diz que a placa foi comprada em 2012, sempre funcionou perfeitamente. Está com uma ventoinha sem controle de rotação, pois a original parou de funcionar, mas é o único problema. Mas o único problema é que faz mais barulho, a refrigeração está perfeita. Quebrou a ventoinha, ele colocou uma nova. Como não tem controle de ventoinha, provavelmente ela está rodando a 100% o tempo todo, o que obviamente faz ela realmente ficar bem resfriada, porque tem uma ventoinha 100%, mas faz ela ficar mais barulhenta. Essa é uma coisa que você precisa ficar de olho quando você estiver procurando hardwares usados, ver se o estado deles é bom e, dependendo do vendedor, vai saber se ele não está te passando a perna, se o hardware não tem algum problema e ele está deixando quieto. É por isso que me deixa muito curioso também o kit que o Rogério Silva comprou, que é essa descrição aqui dele aqui embaixo, que ele diz, tudo usado, óbvio, ele é um Phenom 2X6 e DDR2, eu não espero que isso esteja novo na caixa,
mas ele diz aqui, os componentes já estão com sua performance prejudicada, causando lentidões. Eu não sei o que ele quer dizer exatamente com prejudicada, causando lentidões. Nós vamos fazer um outro vídeo, uma outra hora, sobre desgastes e envelhecimentos do hardware, mas o cara dá a entender aqui que talvez ele não esteja mais entregando todo o desempenho que poderia esse kit. Não tem como eu saber sem testar diretamente, mas é uma coisa que é bom vocês ficarem de olho, o hardware usado, qual é o estado de conservação, se ele já não tem problema de oxidação, se ele está em bom estado ou não, se a ventoinha já não foi trocada porque foi quebrada, esse tipo de coisa. Mas, comparando agora processadores, então nós tivemos, o kit aqui foi comprado por R$430. Eu dei uma olhada também em quanto custa aí você comprar um Phenom X2, então vamos dar aqui o Phenom 2X6, vamos tentar comprar esse processador. E aí o que a gente encontra é o seguinte, quando a gente pesquisa o preço, nós encontramos várias vezes o 2X6, inclusive o mesmo modelo que ele tem aqui, o 1055T, por 440, 480, em alguns outros momentos lá nós temos aqui um por 250, e aí, então vai depender do valor que você encontrar. Quando a gente encontra ele por 440, que é o que eu estou vendo mais presente aqui, já não vale tanto a pena, porque o que acontece? Nós temos aí, por exemplo, o AMD FX 6300, que é um carinha que a gente usou por muito tempo no Adrenaline. Ele tem várias características semelhantes, os dois têm 6 núcleos, e o preço, veja só, nós estamos vendo por 440, e você encontra aí o FX 6300 por menos de R$400. Então vale mais a pena pegar o FX 6300, que vai ter uma plataforma, né, as placas-mãe mais recentes, vai ter aí, então, tecnologias mais modernas, e você vai até inclusive gastar menos. A performance dos dois não é muito diferente. Agora, se você achar uma promoção que nem a do Rogério, aí já muda bastante de figura, porque nós estamos falando de 430 gastos para processador, memórias e placa-mãe. Então, dependendo da promoção que você encontrar, a placa usada vai poder valer a pena. Placa-mãe, processador, tem que dar uma comparada. Até porque nós temos então a questão de consumo e aquecimento, que nas gerações mais recentes vai ficando melhor, e questão de performance, não é só uma questão de comparar performance. Então, Adrenaline, como faço para decidir se eu vou com um componente um pouco mais recente ou vou lá comprar aquela peça usada que eu encontrei por um bom preço? Você vai precisar avaliar então a questão de conservação, ver se está em bom estado, dar uma boa olhada em como o vendedor está descrevendo o seu produto. Mas, nos outros aspectos, nós temos algumas linhas gerais que podem te ajudar a decidir se vai pegar ou não esse hardware para jogar. Começando por processadores, as CPUs não é mistério para ninguém, faz um tempo que elas não têm evoluído tanto assim. Nós vemos que há uma evolução em números de núcleos e threads, mas em questão de processamento em cada thread, nós não temos uma evolução tão grande. Isso é o mais importante para os games. Os games não fazem, em geral, um bom uso de múltiplos núcleos. Então, você tem que procurar, de preferência, um processador que tenha pelo menos aí 4 threads e, de preferência, que tenha ao menos 4 núcleos, que é um número que já passa a ser o mais interessante. Dual Core, alguns modelos já vão funcionar bem, mas dependendo do jogo pode dar alguns problemas. E Single Core, esquece. Somente um núcleo não tem nem mais condições de abrir jogos. E uma coisa que é bom vocês ficarem de olho, como a performance não evoluiu tanto por thread, é bom dar uma olhada na frequência. Então, processadores com uma frequência muito baixa, é bom vocês evitarem. Em geral, eu tenho visto que a partir de uns 2.8 GHz, a maior parte dos processadores já está valendo a pena. Em termos de memória RAM, nós vimos que 4 GB conseguem rodar games, mas nós estamos num limiar muito perigoso, que volta e meia vai limitar processador e placa de vídeo. É um nível de memória disponível muito baixo. Questão de frequências, não precisa se preocupar com frequências muito altas nas memórias, mas você tem que, de preferência, investir em pelo menos 8 GB, que é o patamar mais seguro. A maior parte dos jogos vão rodar sem problemas em 8 GB. Partindo para a placa-mãe obviamente precisa ser compatível com o seu processador, mas é bom você ficar de olho em algumas outras coisas dela, como aí a quantidade de slots para as memórias, quantos slots PCI, você precisa de pelo menos um PCI 2.0, se você está pensando, PCI Express 2.0 como tecnologia, se você quer pôr uma placa de vídeo ali, não dá para se arriscar com menos que isso. E também é bom ficar de olho na tecnologia SATA. Muitas dessas placas mais antigas vão trabalhar em SATA 2 e eu definitivamente recomendo você pegar SATA 3. Por conta das nossas experiências aqui, usando sistemas mais antigos, o SATA 2 é bastante limitado em velocidade e você vai ter um gargalo muito chato nos seus carregamentos. Quando você ligar o computador, ele vai demorar mais para carregar o Windows, quando você for abrir o jogo, vai demorar mais para carregar. E aí você descobre que não é só de FPS que é feita a sua experiência no computador. Ele como um todo vai ficar mais lento, por causa desse acesso mais lento ao HD.
Então definitivamente tenta achar uma placa-mãe com SATA 3. E agora a placa de vídeo, que você tem vários aspectos que você vai ter que ficar de olho, até porque se você pretende jogar, é um componente que tem aí uma importância muito alta. A primeira delas é uma que a gente já descobriu quando fez o nosso PC velho, com as peças mais antigas aqui do Adrena, que é a placa precisa ser DirectX 11. Se você comprar uma placa limitada DirectX 9, você vai ter muito limitado a quais games você vai conseguir jogar. E é bom já ficar de olho em uma placa DirectX 11 que tenha suporte a DirectX 12. Então isso é uma coisa que você vai ter na AMD a partir da série 5000, então Radeon HD 5000 para frente vai ter suporte a DirectX 11 e DirectX 12, e com a NVIDIA você tem esse suporte a partir da série 500. A GTX 500 para frente tem suporte a DirectX 12, e a série 400 tem suporte a DirectX 11, mas a NVIDIA só deu suporte ao DirectX 12 a partir da série 500. Então precisa ser uma placa mais recente que isso. Outro aspecto que você precisa ficar de olho, então, é o quanto ela vai precisar de fonte, porque se a placa for muito antiga, às vezes o consumo dela é muito alto e acaba não compensando. Você vai lá economizando, comprar uma placa mais antiga e vai gastar tudo que você economizou numa fonte mais potente para lidar com isso. Lembrando que principalmente as placas mais recentes estão dispensando conectores de energia, estão sendo bem econômicas quando o assunto é fonte. Então tem que ficar de olho com como é o consumo dela, ela tem que ser DirectX 11 ou DirectX 12. E também eu recomendo você dar uma boa olhada na memória, não compre placas com menos de 2 GB. 1 GB é muito complicado hoje em dia, principalmente porque praticamente todo jogo Full HD em uma qualidade média ou baixa ou média vai precisar de mais de 1 GB, vai chegar na casa de 1,5, 1,300. Então, para você ter uma margem melhor, para pôr texturas numa qualidade melhor, não ter limitações por causa da memória, procure uma placa que tenha pelo menos 2 GB de memória, e seguindo esses aspectos gerais, você consegue comprar aí peças antigas que combinadas muito possivelmente vão entregar um bom desempenho para o seu PC. E acima de tudo, né, vão entregar um desempenho bom para o seu PC e para os games que você vai pôr no seu PC. E acima de tudo, vai lá e dá uma boa comparada, dá uma boa procurada nos preços, encontrando aí um leilão interessante. Com certeza dá para montar um computador como esse aqui que a gente testou, que entrega um resultado bem interessante em games, dá para jogar bastante coisa nele. Os games mais leves, como free-to-plays ou MOBAs, vão sem problema nenhum, e até as franquias mais pesadas, se a gente for realista, aceitar jogar 30 FPS em qualidade média, Full HD, ele entrega também. Dá para jogar legal nesse nosso PCzinho usado e gastar aí bem menos. Galera, para ver a lista completa dos componentes que a gente testou durante esse vídeo, e uma lista aí com preços, e aí também estimar alguns benchmarks, inclusive comparando hardwares do passado versus os hardwares atuais, para vocês conseguirem ver essa diferença de performance, tudo isso está lá no artigo no site, que vai estar no link que está na descrição desse vídeo. E a gente se vê numa próxima, galera. Um abraço!